Javaí, a experiência política brasileira demonstra que a justiça eleitoral adquiriu hoje um verdadeiro poder legislativo na medida em que o poder concedido a ela para, através de resoluções, criar normas de aplicação da legislação eleitoral, permitiu que a Justiça Eleitoral esteja legislando, criando leis novas. Do mesmo jeito, o Ministério Público, que deveria atuar mais como um fiscal da lei, está agindo como uma verdadeira polícia eleitoral, praticando atos que é de verdadeira polícia, de verdadeira milícia não armada. Você não acha que o Congresso não deveria rever essas situações? Acho que devemos e temos que fazê-lo. Você toca numa questão fundamental. O Ministério Público não é polícia, o Ministério Público não é ação final. O Ministério Público tem o direito de fiscalizar, tem o direito de peticionar. Vamos supor que você está errado, eles fazem uma petição ao juiz e manda que o juiz faça imediatamente. Aliás, peça que ele peça que o juiz. Aí o juiz vai analisar. Se o juiz achar que o Ministério Público tem procedência na sua ação, aí notifica e faz as ações necessárias. Agora, há um exagero dobrado. E quando eu digo dobrado, é dobrado mesmo, às vezes até triplicado, no interesse de alguns agentes do Ministério Público em querer fazer valer a sua vontade. E essa vontade ela não pode ser suprema. Eu tenho comparado, e é bom que a gente possa discutir isso aqui também, eu tenho comparado o Ministério Público à questão do futebol, né? A eleição e o futebol. Vamos pensar nos dois. O futebol entra 2 times em campo. Tem um juiz, o árbitro de futebol. Ele entra, se ele for muito bom, o jogo é um belo jogo. Você não vê nenhum problema. Quando o juiz aparece mais, é péssimo juiz. É porque é ele que assumiu para ele o desejo de ser o artista dentro de campo. No processo eleitoral acontece a mesma coisa. Quem são os artistas no processo eleitoral? Num processo democrático? Os eleitores e os candidatos. Os candidatos e os eleitores entram em campo. Então, o processo é nosso. E aí há um exagero da justiça eleitoral, né? Eu volto a repetir, nos exageros. Evidentemente que também a gente tem que enaltecer o trabalho importante que a justiça faz, o trabalho importante que o Ministério Público faz, ao não deixar que haja abusos excessivos, que não haja abusos que possam comprometer o processo eleitoral. Esse é o papel da justiça eleitoral. Agora, mas não pode ser um papel de tolher a liberdade de expressão de um candidato que quer pedir voto, que pode e deve se apresentar à sociedade da forma que ele é e não do jeito que eles querem que seja, porque eu vou dar um exemplo, o Nego Jobs, né? Que é o Gari Nego Jobs, que é um vereador em Goiânia, ele se apresenta do jeito que ele é. A sociedade votou nele, então quis votar nele como ele é. Então isso tem que ser respeitado na individualidade. Eu estou vendo aí agora eles questionando o Tiririca. Querem caçar o Tiririca porque o Tiririca não pode ser... Pode ser candidato se ele está se apresentando como ele é. Vota nele quem quer. E a sociedade e a democracia tem que respeitar isso. Tem que entender que o candidato que se apresenta, ele tem que se apresentar como ele é. Eu tenho que me apresentar como eu sou. Eu não posso aqui me transvestir de uma outra maneira que eu não seja o real. Até porque se eu fizer isso, a sociedade vai tomar conhecimento e vai ver que eu estou artificial, que eu não sou isso, né? Então, essas coisas que a justiça às vezes tem interferido que não pode interferir. Exemplo, uma coisa que não pode, símbolos. Eles falam que não pode ter símbolos na eleição, né? Se eu só uso chapéu, aí vem uma eleição, eu não posso tirar uma fotografia de chapéu. Minha fotografia tem que ser uma fotografia preto e branco com a cara comum. Aí as pessoas tudo te conhecem de chapéu. Não pode votar no do chapéu, porque a justiça eleitoral não quer que vote no negro de chapéu. Tá certo? Então, algumas coisas aí que nós precisamos de discutir, nós precisamos de amadurecer junto com o Ministério Público, junto com a Justiça Eleitoral, com os juízes eleitorais. Eu tive conversando isso já com o pessoal aqui da Justiça Eleitoral de Goiás, com alguns juízes eleitorais, tive já conversando isso com algumas pessoas do Ministério Público e junto com o Demos, que ele vem do Ministério Público. Então nós vamos, logo depois da eleição, sentar e tentar achar. Mas, deputado, se o Congresso fizer a lei, mudar as leis, a Justiça Eleitoral e o Ministério Público eles têm que acatar, eles não têm que discutir a vontade do Congresso. Mas aí que está, por exemplo, eu vou dar um exemplo, no meu entendimento, de abuso dessa questão. A questão dos outdoors. Nós decidimos e votamos que o outdoor pode ser de 2 por 2, 4 metros.
certo? Então tá, 4 metros. Aí vem a interpretação que eu falei agora mesmo. Aí eu ponho aqui, vamos supor que aqui na porta desse local que nós estamos é o meu comitê. Aí eu ponho um 4x4 meu, ponho um 4x4 do Marconi, ponho um 4x4 do Henrique, ponho um 4x4 do Demóstenes, da Lúcia Vânia, certo? Aí eles vêm aqui e interpretam que aquilo tudo ali dá mais do que os 4x4. Quer dizer, onde é que pode ser? Como é que pode interpretar dessa forma? Se você faz a placa de 4x4. Então, se você faz uma, é uma. Ela tem que ter uma separação. Ela não pode estar única, uma placa única. Mas se tem placa 4, isso é 4x4. Aí eles interpretam, não pode. Outro, eles interpretam que o carro é um todo. Que o carro, aí você põe uma placa de cá, eles falam que somando essa daqui, com a da frente, com a do lado, com a de trás, dá mais de 4x4. Quer dizer, que criatividade fantástica é essa do Ministério Público, né? Por que isso? Qual a razão de fazer essa bobagem desse tamanho? De impedir que possa ter um carro andando, que é um desejo individual do dono do automóvel. O automóvel é dele, ele quer pregar a propaganda, ele prega. Aí eles implicaram com isso, fizeram todo mundo arrancar isso aqui em Goiânia. Então não pode, essas coisas que estão erradas, que a gente precisa questionar. A interpretação dos textos da lei não estão sendo ao pé da lei. São interpretações que levam ao absurdo, ao ridículo, ao nonsense, né? Quando a lei deveria ser interpretada no sentido de se estabelecer o bom senso, né? O bom senso ainda é o melhor princípio de interpretação. Olha, das leis. eu primo muito pela questão da tradição. A Inglaterra talvez seja a menor constituição do mundo, né? Segundo todos os estudos que a gente tem. É uma constituiçãozinha pequenininha. Por quê? Porque nem existe praticamente constituição. Lá existe história, costume, regra. Então, as regras e os costumes têm que ser respeitados. Nós tínhamos e temos agora, o que sobrou para nós foi as carreatas. Lá em Abadiânia ou em Alexânia, não sei, o Marconi, o candidato Marconi Perillo, estava fazendo uma carreata. Porque a 200 metros do fórum passou a carreata e a doutora juíza estava fazendo, naquele momento, uma audiência. Ela se irritou porque o barulho estava atrapalhando ela fazer a audiência, que ela não podia ser. Mandou prender os carros de som da carreata do Marconi. E não é por ser do Marconi, podia ser de outro candidato qualquer. Mas eu acho que isso é um exagero, né? Então, não pode. Agora, isso é um ato arbitrário. Arbitrário. Tem cidades que o juiz proibiu soltar foguete. Tem cidades que o juiz proibiu 100%. Agora estão querendo exigir que não ande ninguém nas carrocerias dos caminhões, nas carreatas. Carreata é uma coisa festiva, o povo alegre, festejando, balançando bandeira. É aquilo que eu falei, a Justiça Eleitoral agora se arvorando no poder de legislar, de criar leis novas, né, de estabelecer normas que são prerrogativas do poder constituído pelo povo, que é o Congresso Nacional. Que é o Legislativo, exatamente. Por isso que nós temos agora que repensar. Eu acho que é o momento de repensarmos. Muitos clamam por uma reforma política no Brasil. A reforma política deverá vir, mas nós temos também que entender que a nossa democracia é incipiente, ela é muito nova. É uma democracia de poucos anos, apesar da estabilidade democrática que nós temos, apesar da firmeza que temos no processo eletivo hoje, com muito respeito, e eles são absolutamente respeitados no Brasil inteiro, mas nós temos que rever o conceito da questão dos procedimentos eleitorais. Deputado, passa a eleição, outra eleição, sempre fala-se em uma reforma política. Por que ela não sai definitivamente do papel? Essa é uma outra tese que eu tenho que a gente precisa discutir com mais profundidade. Para explicar isso, eu volto na questão da reforma da Previdência. Fernando Henrique Cardoso, quando foi presidente da República em 95, ele tentou fazer uma reforma da Previdência para imediatamente botar em ação, em prática. Não conseguiu. O Lula tentou, não conseguiu do jeito que ele queria. Então, ninguém vai conseguir mudar um cenário com os atores no palco. E assim eu falo para a política, na reforma política. Na reforma política, quando discute com você, com qualquer um da sociedade, você fala assim, quantos partidos políticos seria ideal no Brasil? Bom, pode ter quantos quiser, mas efetivamente com direitos a participar de debates, a isso, aquilo, teria que ser uns 10 partidos políticos no máximo, né? O que acontece? Se você vai fazer uma reforma política e diz, não, vamos acabar com 20 partidos políticos, vai ficar só 10. Quais são os 20 que vão acabar? O meu? Não, então eu não voto a favor. Então, você não pode fazer uma reforma política com os atores em cena. Porque quando você vai distribuir os papéis, cada um quer o seu melhor do que o outro. Então, é necessário que a gente pense numa reforma política assim, para entrar em aplicabilidade a partir de 2020, por exemplo.
fica a partir de 2020 estabelecido que as regras eleitorais e os partidos políticos terão as seguintes características. O partido que não atingir até tanto por cento dos votos está fora. Os candidatos serão eleitos de uma forma majoritária. Quer dizer, os votos serão contados por distritos. Essas coisas, quer dizer, se você tenta fazer um consenso e votam ali a partir de 2020. Por quê? Porque aí você elimina os atores que estão em cena. Então eu vou votar numa reforma que eu acho que tem que ser boa mesmo. Eu acho que nós temos que ter no Brasil fidelidade partidária absoluta. Nós temos que ter voto distrital misto, nós temos que mudar essa forma de financiamento de campanha, que não seja público, mas também que não seja escancarado, como está da iniciativa privada. Nós temos que discutir uma série de coisas, a forma de renovação. Eu acho que não pode se ter lista, porque se tiver lista você perpetua também os candidatos, não há uma força de renovação. Então, tem que fazer a reforma política para ser aplicada a partir daí. Coincidir todas as eleições, ou a maioria das eleições. Acho que a gente tem que separar as eleições de presidente da República e de senadores do resto das eleições. São diferentes. Senador e presidente é diferente dos deputados estaduais. João, parece que o que causa uma certa perplexidade é que hoje a gente nota que há consenso no país em torno de algumas questões. Financiamento de campanha, voto distrital, cláusula de barreira e alguns outros pontos. E parece que já há um certo consenso em torno disso. No entanto, nada muda, nada acontece. Talvez porque, como você disse aí, os atores são os mesmos, né, e não há como mudar o cenário com os atores em cena. Mas uma questão que eu gostaria que você colocasse aí é o que vem se discutindo muito, a convocação de um congresso especial ou de um congresso constituinte, ou seja, de um poder eleito pelo povo, especialmente para promover a reforma política, eleitoral e partidária no país. Qual a sua opinião sobre essa proposta? Não, eu não vejo a necessidade de ser exclusivo. Você pode, num congresso que tem 513 deputados e 80 e poucos senadores, você pode pegar 1/3 desses deputados e estabelecer que naquele congresso eles vão ter a exclusividade de fazer esse tipo de discussão e botar em prática, né? Aí leva para o Congressão para todos votarem. Eu acho que isso é possível, né? Deve ser possível. Agora, o que não dá porque você não pode e não tem como. Voto distrital. Eu sou plenamente a favor do voto distrital. Eu seria muito prejudicado se eu votasse o voto distrital. Então, quando eu vou votar lá, eu penso assim, hoje eu tenho voto em Itumbiara, muitos. Eu tenho voto em Porangatu, que é o outro extremo, muitos. Eu tenho voto em Aragarça, tenho. Tenho voto em Catalão, tenho. Então, quando eu penso na minha eleição, eu penso, se eu votar nisso, eu estou limitando a minha eleição. Né? Então, é o que eu falei sobre a questão do cara votar contra ele mesmo. É difícil, e por isso que a eleição, se você botar para 10 anos, 20 anos depois, eu não sei se eu vou estar aí. Então, é mais fácil para mim votar nessa configuração, você entendeu? Então, não adianta querer fazer um congresso especial, porque esse congresso especial vai pensar a mesma coisa. Esse congresso especial, essa constituição específica, também vai ter gente de todos os partidos. E aí, eles decidem lá que vai acabar os partidos, aí eu penso logo, será que o PTB vai dar conta de resistir a isso? Entendeu? O PCdoB, que é um partido pequeno e de luta, que a gente respeita muito, o PCdoB foi o partido que conseguiu impedir a cláusula de barreira no Brasil. Porque hoje nós já teríamos por volta de 8 ou 10 partidos só aqui. Mas o PCdoB resistiu e não deixou que quebrasse. Entendeu? Tanto é que nas eleições passadas o PTB teve que unir, já tinha feito a fusão com o PAN, com o Partido dos Aposentados, exatamente por isso. Porque os dois juntos respeitaria a cláusula de barreira. Os dois separados não teria respeitado. E o PTB se juntou com o PAN. E até vai daí a nossa resistência com relação à questão dos aposentados e em defender os aposentados, que é uma grande bandeira para o partido. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouco ao nosso bate-papo.